Esses assuntos que movimentam aqui Brasília, ali o Congresso Nacional, o STF e também o Palácio do Planalto. Quem vai conversar com a gente agora é o cientista político Magno Cal. Magno, bom dia para você. Me desculpe se eu tenha errado o seu nome, por favor, me corrija. Não, sua pronúncia esteve correta na segunda vez, está tudo certo. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Magno, obrigada. Vamos lá, a gente começou hoje o Acorda falando sobre o ato que aconteceu ontem aqui em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, onde nós tivemos ali uma caminhada por parte da direita para poder pressionar sobre o projeto de lei da anistia. Esse projeto, né, que pretende aí alcançar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente lembra que ele foi condenado a 27 anos e 3 meses por golpe de Estado, não apenas ele, mas outros 7 aliados. E agora o Congresso Nacional vem trabalhando ali, principalmente na Câmara dos Deputados, para poder pautar esse projeto. Eles chamam aí de anistia, só que o relator já passou a chamar de dosimetria. Magno, eu gostaria que você pudesse avaliar para a gente se de fato essa pressão feita aí por parte da direita pode surtir efeito lá dentro do Congresso Nacional em relação a esse projeto. Bem, essa pressão é importante para demarcar território por parte de um campo específico da direita brasileira. No momento em que parece que as conversas e as negociações evoluem para uma versão mais branda daquilo que a direita mais bolsonarista desejava, é importante que haja esse campo demonstrando que, olha, estão vivos, ainda estão engajados com a ideia da anistia irrestrita e que um eleitor que espera que isso aconteça, um eleitor que acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados são injustiçados, segue encontrando na política representação. A gente precisa entender que para muita gente Jair Bolsonaro não fez nada de errado, seus aliados não fizeram nada de errado, então é natural que haja na política representantes que tentam se beneficiar desse voto, mesmo que as conversas hoje no Congresso Nacional apontem muito mais para a chamada anistia light, que seria uma versão em que se mudaria a duração das penas aplicadas aos acusados, mas não mudaria o fato de que foram condenados pela justiça. Então, na verdade, a gente vê essa situação confluindo para uma situação em que devemos ter a maioria do centrão, boa parte da centro-direita, apoiando uma versão que mude essa punição, e teremos aí os bolsonaristas, aqueles mobilizados para o tipo de manifestação que vimos ontem a Brasília, talvez optando por apresentar um destaque, por apresentar um outro projeto de lei para demarcar o seu território e demarcar a sua diferença em relação a esse grupo majoritário que optará, aparentemente, pela anistia light, tentando demonstrar não apenas a permanência da sua fidelidade ao discurso bolsonarista mais forte, mas também demonstrar para esse eleitor que ele segue sendo representado por alguns desses candidatos que no ano que vem ou tentarão renovar os seus mandatos na Câmara ou, no caso de alguns que estiveram ontem na manifestação, buscam uma vaga no Senado. Então, nós estamos vendo esses dois campos se demarcando com mais clareza, e mesmo que haja uma indicação de que talvez a maioria optará pela abordagem a respeito da dosimetria, nós ainda temos um núcleo duro bastante significativo que segue optando por uma campanha em favor da anistia ampla, geral e restrita para Jair Bolsonaro e seus aliados. Magno, a gente não pode falar de anistia, né, sem falar também sobre o encontro o telefonema do presidente Lula e Donald Trump. A gente fala da anistia por quê? Porque nós tivemos sanções econômicas e sanções também a ministros de governo aqui no Brasil. Logo após ali, até o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ele chegou a afirmar que trabalhou de fato para que essas sanções econômicas pudessem acontecer aqui no Brasil, bem na época
época do julgamento do ex-presidente lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E nesta semana nós tivemos, segunda-feira, ali por volta das 10h30, 11 da manhã, o presidente Lula conversando com Donald Trump. O Lula pediu aí, né, que essas sanções fossem retiradas, pediu também que a taxação também pudesse ser retirada. Eu queria que você pudesse fazer uma avaliação desse telefonema. A gente lembra também, Magno, que de acordo ali com pessoas que estavam próximas, que participaram dessa ligação, não foi falado o nome de Jair Bolsonaro e nem o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi aí um dos principais ministros que recebeu sanções, não apenas ele, mas também a sua família. Eu queria que você pudesse trazer para a gente uma avaliação sobre esse assunto. Todo o tema que envolveu Donald Trump e sanções sobre o Brasil, do início, desde que as sanções foram impostas até o telefonema dessa semana, me parece ter sido, no final das contas, muito positivo para o presidente Lula. Antes das sanções serem impostas, o debate a respeito do governo era a derrota que o governo tinha sofrido a respeito do IOF, uma derrota acachapante na Câmara dos Deputados, as dificuldades políticas do governo, as dificuldades do governo em ter uma marca, as dificuldades de popularidade do presidente Lula. E, de repente, a ação do deputado Eduardo Bolsonaro e seus aliados nos Estados Unidos, a imposição de sanções por parte do governo dos Estados Unidos, parece ter dado ao presidente Lula e ao governo brasileiro, pelo menos temporariamente, uma solução para todos esses problemas que eles vinham tendo. Porque nós mudamos de assunto a respeito do IOF, o governo encontrou um discurso ao qual poderia ser abraçado, o discurso da soberania, o discurso da defesa dos interesses nacionais. O ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin foi a campo para tentar costurar uma saída para as tarifas. Os governadores de direita que se colocavam como potenciais candidatos à presidência se encontraram num problema em que tinham que reverter essas sanções trazidas por um aliado, porque os produtores dos seus estados estavam com problemas, e no final das contas, Lula ainda saiu como alguém capaz de negociar, depois de ter vivido também uma recuperação nos seus índices de aprovação pessoal e do seu governo. Então, a avaliação que eu faço de todo esse processo é que foi um processo que colocou a direita, a oposição, numa posição pior, porque teve que explicar as suas próprias ações para os seus eleitores, mas que foi um presente ao governo do presidente Lula, que hoje vê os seus números de aprovação se recuperando, que vê a sua popularidade melhorando, que viu seus adversários enrolados e ainda saiu como um grande articulador possível, porque vemos hoje o presidente Donald Trump, que começou esse processo hostilizando o Brasil e o seu governo, dizendo, inclusive, que teve uma boa química com o presidente Lula, que a ligação foi muito boa e que os países seguirão negociando. Me parece que foi esse tema todo esse imbróglio foi um tiro do pé por parte da oposição. E o que a gente pode esperar desse encontro que deve acontecer já nos próximos dias, Magno? Bom, o Brasil deveria esperar o melhor caso possível para o nosso lado, é que as sanções sejam eliminadas e que o Brasil possa voltar a negociar com os Estados Unidos, um parceiro comercial bastante importante, de uma forma mais normalizada, despolitizada. O governo brasileiro tenta focar as negociações nas questões econômicas, está correto. Então, nós devemos fazer com que o peso dessas sanções politicamente motivadas seja menor sobre os produtores brasileiros, o efeito sobre a economia brasileira pode ser um efeito relevante, porque essa corrente dos exportadores tem poder de afetar muitos outros trabalhadores, mesmo aqueles que não trabalham diretamente com a exportação. Então, o melhor caso possível para o Brasil é que essa negociação siga se focando nas questões econômicas, que são as questões que o Brasil pode negociar com os Estados Unidos, que a penalização, que as penas sobre os brasileiros sejam as menores possíveis e que os temas
jurídico-políticos que o Brasil não pode resolver, o presidente não tem o poder de acabar com um processo judicial no Supremo Tribunal Federal, sejam esquecidos, colocados em segundo plano, porque só prejudicaria não apenas a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, mas certamente muitos dos produtores brasileiros que dependem das exportações dos Estados Unidos para escoar a sua produção. Magno, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas continuar ali dentro do governo, porque hoje é um dia bastante importante ali no União Brasil, né? Nós temos ali dois ministros, o André Fufuca do Esporte e também Celso Sabino do Turismo. Celso Sabino que já até chegou a entregar a carta de demissão para o presidente Lula, disse que sairia. E André Fufuca, esses últimos dias, fez uma declaração dizendo que o corpo dele poderia pertencer a um lugar, mas o coração estava com o presidente Lula. O que a gente pode esperar hoje dessa reunião que vai acontecer, que vai definir aí, principalmente, o futuro de Celso Sabino, né? Se ele vai deixar a sigla. Uma definição forte por parte do União Brasil, que não parece estar disposto a negociar mais. União Brasil fez parte do governo do presidente Lula, desse terceiro governo do presidente Lula desde o início, uma participação sempre polêmica, é verdade, porque se esperava por parte do governo que o União Brasil pudesse entregar mais votos que entregou ao governo no Congresso Nacional. Então, União Brasil fazia parte, em tese, do governo do presidente Lula, indicou ministros, tinha ministros da sigla no ministério desse terceiro governo do presidente Lula, mas sempre entregou poucos ou relativamente poucos votos no Congresso Nacional às pautas do governo. Então essa foi uma participação no governo sempre muito debatida e sempre muito discutida a respeito do quanto isso de fato beneficiava o governo. Hoje o União Brasil decidiu romper com o governo, decidiu seguir o caminho da oposição, porque a eleição de 2026 se aproxima e, ao que tudo indica, União Brasil caminhará oficialmente com o nome da oposição, o que criou um problema para os dois ministros oficialmente filiados ao partido, André Fufuca e Celso Sabino. Hoje, o partido deverá expulsar Celso Sabino, que parece ter feito a sua escolha entre o presidente Lula e seu governo. E o seu partido optou pelo presidente Lula e o seu governo. Vale lembrar, Celso Sabino é deputado, deverá tentar renovar o seu mandato no ano que vem, e provavelmente, na avaliação entre seguir no União Brasil ou seguir se associando ao presidente Lula, ele provavelmente acredita que estar ao lado do presidente Lula é mais recompensador eleitoralmente do que caminhar ao lado do seu partido. Então, no cenário eleitoral para o hoje ministro, o União Brasil agregaria menos do que caminhar com o presidente Lula. Nenhuma dessas decisões é impensada. Todas essas decisões envolvem cálculos políticos visando as eleições do ano que vem. Para a União Brasil, já estabelecido no campo da oposição, podendo caminhar possivelmente com o hoje governador Tarcísio na eleição, que um partido que esteve ao lado de Jair Bolsonaro em boa parte do seu mandato, o caminho da oposição é mais claro. Para Celso Sabino, que não tem um histórico de ser lulista, também esteve ao lado de Jair Bolsonaro, mas que hoje é ministro do presidente Lula, ao avaliar essa situação, ele prefere ficar junto do governo. Então, acho que podemos esperar hoje uma decisão forte por parte do União Brasil, que deseja sinalizar que o seu comprometimento com a oposição é forte para valer. O partido, nos últimos meses, tem tentado dar essa sinalização, seja por meio do seu presidente, dizendo que não gosta do presidente Lula e que o presidente Lula não gosta dele, seja nessas manifestações dizendo para os seus filiados entregarem seus cargos no governo, sejam ministros, sejam cargos do segundo escalão, seja na decisão que tomará hoje. Eu acho que a gente pode esperar mais uma sinalização do União Brasil para o lado da oposição, reafirmando seu compromisso de não caminhar com o presidente Lula no ano que vem,
e acho que a gente pode esperar também do ministro Celso Sabino a reafirmação do seu compromisso de permanecer ao lado do governo, ao lado de Lula para o ano que vem, da mesma forma que a gente viu André Fufuca também sinalizando nessa direção. Magno, o que a gente vê, né, de todas essas análises é que estamos em 2025, mas o olhar ali, o trabalho está sendo feito todo para 2026, mais especificamente o mês de outubro, né, que daqui a pouco menos de um ano teremos mais eleições. Magno, agradeço a sua atenção aqui conosco na Acorda Metrópolis, as suas explicações. Magno Cal, ele é cientista político, as portas estão abertas, agradeço novamente. Magno, bom restinho de semana. Obrigado pelo convite, um bom resto de semana para todo mundo que nos acompanha e um bom dia também.